Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos para o nosso quarto filme da série Eu e Deus, que é uma série que foi idealizada para estimular a cada um de nós a desenvolvermos a prática regular de devocionais individualmente e em particular. Nos vídeos anteriores eu respondi basicamente a 3 perguntas. A primeira, por que fazermos devocionais? A segunda, o que é devocional? E ali eu tive a oportunidade de apresentar uma definição dessa prática. E, em terceiro lugar, eu respondi a questão como podemos nos relacionar com Deus. Relacionamento pressupõe comunicação, diálogo. Como é que Deus fala conosco? Essa foi uma pergunta respondida no vídeo anterior. Deus fala objetivamente conosco por meio da sua palavra, a Bíblia. E como nós nos comunicamos? Como é que nós falamos com Deus? Nós falamos com Deus por meio da oração. Hoje, portanto, a proposta deste vídeo é refletirmos um pouco sobre oração, aplicando-a ao contexto, à prática da devocional. Mas antes de nós falarmos um pouco a respeito, eu preciso pedir para que você e eu tomemos um cuidado. Todos nós oramos, nós temos experiência nessa prática, especialmente nós que estamos ligados a uma igreja local, nós que somos crentes no Senhor Jesus, nós praticamos oração regularmente. E talvez, por causa disso, nós acabemos nos achando os doutores na oração e concluindo assim que nós não temos mais o que aprender a respeito. Isso é um engano. Se nós formos levados por esse engano, nós vamos pular esse vídeo, eu não quero que isso aconteça. Mas olha só, veja o que a Bíblia fala a respeito disso, a respeito dessa postura. Em Lucas 11, por exemplo, nós vamos identificar ali nos primeiros versículos os discípulos do Senhor Jesus pedindo a ele que lhes ensinasse a orar. E eles eram judeus. Eles tinham como prática religiosa a oração. Não cabe aqui nós julgarmos e fazermos uma análise das orações que eram feitas no contexto do judaísmo. Não é o caso aqui. O caso é que eles já tinham uma prática de oração e mesmo assim eles pedem ao Senhor que lhes ensinasse a orar. Então eles apresentam uma postura ensinável em relação àquela prática. Um outro texto que deve chamar a nossa atenção é o texto de Romanos capítulo 8, verso 26. Ali o apóstolo Paulo, ele fala as seguintes palavras: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O contexto da passagem é a nossa agonia até que nós sejamos definitivamente manifestados como filhos de Deus. Até lá nós gememos. E nesse processo de aflição, nós clamamos, nós oramos, e o texto diz que nós não sabemos como fazer isso, tanto que precisamos da ajuda, do auxílio, da operação do ministério do Espírito Santo para que essa oração chegue adequadamente ao Senhor. Nós não sabemos como orar. O outro texto para o qual nós devemos dirigir a nossa atenção é o texto de Tiago, capítulo 4. Veja só o que esse texto diz. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Aqui, Tiago está falando de um pessoal que não sabe orar. Não sabe orar direito. Então, nós precisamos lidar com este tema da oração como gente que não tem toda essa experiência assim. Como gente que ainda precisa ser ensinada a respeito. Então, como eu disse, a ideia deste vídeo é nós falarmos de oração aplicando esta prática ao contexto da devocional. E eu quero me valer do texto de Mateus capítulo 6, o texto no qual o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orar. A ideia não é fazermos uma análise exaustiva do texto, não é fazermos uma interpretação
uma descrição detalhada do texto, mas apenas extrair dele alguns princípios que podem nos ajudar na nossa comunicação com Deus nesse contexto da devocional. O texto diz assim a partir do versículo 9 de Mateus capítulo 6. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se nós fôssemos dividir essa oração em blocos, nós poderíamos dividi-la da seguinte forma: adoração, submissão, petição, adoração. Então, a oração do Senhor Jesus, aquela que ele nos ensinou, ela começa e termina com a adoração. Isso deve nos orientar na prática da devocional. Nós vamos nos comunicar com o Senhor? Adore a Ele. E nós temos motivos para fazê-lo. Esse texto que li, ele fala de alguns atributos do Senhor. Fala que Deus é Pai, que Deus está nos céus, então Ele é majestoso, Ele é soberano. Fala que Deus é provedor, porque se não fosse, o Senhor Jesus não nos ensinaria a pedir que Ele nos desse o pão de cada dia. Fala de Deus perdoador, então fala de um Deus gracioso, pronto a perdoar. Fala de um Deus que é dono de um reino, é dono de todo poder, de glória para sempre. Então é com este Deus que nós estamos nos relacionando por meio da devocional. Então, se esse Deus é tão maravilhoso assim, a nossa ação, a nossa comunicação em relação a Ele deve ser uma comunicação de adoração, de reconhecimento. Então, por exemplo, você pode começar a sua devocional com uma oração em que você reconhece os atributos de Deus, em que você o louva. Você pode, inclusive, cantar. Numa das devocionais que eu fiz há pouco tempo, eu comecei orando, reconhecendo a grandeza, a soberania, o poderio de Deus, a sua majestosa beleza, e aí eu decidi cantar uma música em louvor, em adoração a Ele. Isso compõe a oração. Então, oração, ou melhor, adoração, é algo que deve compor essa comunicação com Deus nesse contexto da devocional. Mas nós também temos a petição. Veja, o texto diz que nós devemos pedir pelo pão de cada dia, devemos pedir perdão pelos nossos pecados e pedir proteção ao Senhor em relação às tentações que certamente se insinuarão diante de nós. Então, nesse contexto da devocional, nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados, porque os nossos pecados, como diz Isaías 59, estabelece separação entre nós e Deus. Então, o pecado é um obstáculo na nossa comunicação com o Senhor. O pecado é uma interferência, é um ruído nesse diálogo com o Senhor. Então, precisamos clamar a Ele para que nos perdoe. O Espírito Santo ele tem o ministério de iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos discernir as coisas espirituais. Se Deus vai falar conosco por meio da sua palavra, é necessário que esse ministério esteja em vigor, esteja acontecendo, para que nós consigamos compreender aquilo que Deus está falando conosco. Daí mais uma razão para nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, porque eles podem ser um ruído, um obstáculo para que nós consigamos compreender e discernir as coisas espirituais que o Senhor transmite por meio da sua palavra. Então, peçamos perdão pelos nossos pecados. Peçamos para que o Senhor ilumine as nossas mentes para que nós consigamos compreender, ouvir com clareza, com definição, aquilo que Ele está falando conosco. Então, em termos básicos, em termos de princípio, eu penso que nós podemos praticar a oração no contexto da devocional fazendo dessa forma,
adorando ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, adorando pelos seus atributos, pela sua identidade. E, uma vez feito isso, sabendo que nós vamos ouvir Deus falar por meio da sua palavra, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, para que esses pecados não sejam mais um ruído, uma interferência nesse diálogo, e, pelo contrário, que eles possam ser purificados, que eles possam ser afastados de nós, para que nós estejamos com os nossos ouvidos da fé muito bem limpos para receber aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Adoração, petição nesse sentido, perdão pelos pecados, petição para que o Espírito ilumine a nossa mente, para que entendamos o que Ele tem para dizer. E, de novo, a adoração. Eu penso que esses são princípios básicos mais importantes de serem aplicados à nossa oração nesse contexto da prática de devocional. Por hoje, gente, é isso. É isso que eu tinha a falar a respeito de oração. Eu espero que você nos acompanhe e esteja conosco no próximo vídeo. Deus abençoe. Até lá!